Paz do Senhor, queridos, estamos juntos mais uma vez para hoje concluir essa série de estudos sobre a volta de Cristo. Não que tenhamos nos aprofundado em cada um dos temas, mas após esses estudos você terá uma visão panorâmica, uma visão geral de tudo aquilo que vai acontecer nos últimos tempos. Amém? Na semana que vem estaremos começando uma nova série agora sobre as parábolas de Jesus. Então se inscreva no nosso canal, clique aí no sininho para que você possa receber todos os avisos, todas as comunicações sobre os estudos que estaremos postando no nosso canal. Deus te abençoe e seja bem-vindo. Quero voltar lá no capítulo 11 de Apocalipse, quando fala do toque da última trombeta, a sétima, quando o Senhor então distribui os seus galardões, e quando então o povo está todo preparado, o povo de Deus, a igreja, a noiva do Senhor, agora já a esposa, está preparado para voltar. E aqui no capítulo 19 que descreve exatamente esse momento, um júbilo no céu, porque é chegado o momento de Jesus voltar. Esta é a segunda vinda de Cristo. Vamos parar um pouquinho para pensar sobre isso. A primeira vinda de Cristo foi lá 2000 anos atrás, quando Jesus veio, nasceu como menino, cresceu, exerceu o seu ministério, foi morto, mas ressuscitou, foi assunto aos céus e deixou para a igreja o ministério, a tarefa de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, nesses 2 milênios, Jesus está lá no céu e o próximo evento será o arrebatamento. No arrebatamento, Jesus não vai voltar. Nós, igreja, vamos subir e vamos encontrar com Jesus nos céus, nas nuvens. E vamos então passar o tempo das bodas do Cordeiro, 7 anos lá em festa no Senhor. Enquanto isso aqui na terra acontece a tribulação, a grande tribulação, tudo isso que está escrito não só no livro de Apocalipse, mas também em outros livros da Bíblia. E terminado esse tempo das bodas do Cordeiro, 7 anos, aí sim Jesus vem na sua segunda volta, só que ele agora vem com a sua esposa, ele vem agora com a igreja, para então governar, para então tomar posse da sua autoridade, exercer a sua autoridade através de Jerusalém. Esta é a segunda vinda de Cristo. Nós voltaremos com ele. É nessa que a Bíblia descreve vários episódios. A Bíblia descreve que será como um relâmpago, que do Oriente ao Ocidente, do Ocidente ao Oriente, ou seja, todo mundo vai ver, vai ser como um relâmpago. Lá no capítulo 19, versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, ouvi do céu uma grande voz de numerosa multidão. Então tudo acontece depois dessas coisas, depois de tudo que foi relatado no início do Apocalipse. E Jesus virá, agora ele virá como um relâmpago, ou seja, no abrir e fechar de olhos. Todos verão, um relâmpago todos veem. Quando Jesus vem no arrebatamento da igreja, fala que ele virá como um ladrão. Ele virá à noite, ele virá no momento escondido, ou seja, ele vai levar as coisas preciosas da casa. Nós não sabemos e muitas vezes não vemos como um ladrão vem. Ele vem e rouba as coisas preciosas, só quando observamos e vemos que essas coisas preciosas foram levadas, é que identificamos que o ladrão veio. O arrebatamento será assim. Será como ladrão, o mundo só vai identificar que nós fomos arrebatados como não nos encontrarem. As coisas preciosas, as joias, somos nós seremos arrebatados no silêncio como ladrão. Mas a segunda volta de Jesus agora com a sua igreja não será como ladrão. Será como um relâmpago, em que todos veem, todos escutam. Ou seja, aqui João diz que ele viu um céu aberto, Jesus montado num cavalo branco, e ele desce como um relâmpago. Todo olho verá. Ou seja, todos que estarão vivos verão. Não é uma coisa escondida. O arrebatamento é surpresa, o arrebatamento só vão identificar quando as joias, as coisas preciosas forem levadas. Ninguém vai saber o que aconteceu antes, vai saber quando estiver o resultado. Já a volta de Cristo, a segunda volta, não, todo olho verá. Será como um relâmpago. E nesse momento que acontece, há uma descrição aqui no capítulo 19 sobre esse tempo maravilhoso. Jesus desce, montado num cavalo branco, diz aqui que ele tem um manto tinto de sangue. Por que o manto tinto de sangue? Porque é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário que dá a ele autoridade.
O manto tinto de sangue é como aquele documento que o policial apresenta, que um fiscal apresenta, que alguém apresenta para dizer que ele tem autoridade. O manto tinto de sangue identifica a autoridade. Na sequência do capítulo 19, algumas outras características são dadas sobre Jesus. Diz que ele é o fiel e verdadeiro, ele julga e peleja com justiça, ele é o verbo de Deus, ele é seguido por cavaleiros e exércitos, ele vem para reger a terra com cetro de ferro. Curioso que é a mesma expressão usada lá no capítulo 12, versículo 5, quando descreve o menino que vai nascer a partir daquela mulher. Capítulo 12 de Apocalipse fala sobre a mulher que é perseguida pelo dragão. E o menino, a criança, o filho que vai nascer dessa mulher, regerá com cetro de ferro, dizendo exatamente que é Jesus. E aqui vem toda a descrição de como Jesus voltará e a sua igreja com ele. A primeira coisa que Jesus faz está lá no versículo 19 e 20 do capítulo 19. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Você se lembra? 200 milhões de soldados são reunidos para atravessar o rio Eufrates, para lutar contra Israel, tomar Jerusalém, e este exército é surpreendido. Versículo 20 diz assim: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e os seus adoradores. E esses dois, o anticristo e o falso profeta, diz, foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então esse local, o lago de fogo e enxofre, estava vazio até então. Os que inauguram, os que cortam a fita de entrada do lago de fogo e enxofre são exatamente o anticristo e o falso profeta. E eles já são lançados lá no lago de fogo. Isso não está dizendo o inferno. O inferno já existe. Todos aqueles que morrem sem o Senhor estão lá. Mas o lago de fogo e enxofre está esperando, está preparado e esperando. E os dois que inauguram esse lago de fogo e enxofre são exatamente o falso profeta e o anticristo, as duas bestas que são lançadas lá definitivamente. E no capítulo 20, também de Apocalipse, fala agora sobre Satanás e diz: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo. Lembra do abismo? Que lá no capítulo 9, quando a quinta trombeta é tocada, ele é aberto e saem os demônios que estavam aprisionados lá por muito tempo, e eles vêm para oprimir as pessoas. Esse abismo está vazio agora. E o anjo tem essa chave. Então o que acontece é que, nesse momento, Satanás é arrancado da terra e é lançado no abismo. Diz assim no capítulo 2, versículo 20. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. E aqui começa o milênio. Ou seja, Satanás é aprisionado no abismo, o anticristo e o falso profeta já são lançados no lago de fogo e enxofre, e Jesus voltou com seus exércitos, voltou com a sua igreja, e se estabelece em Sião, se estabelece em Jerusalém, e dali governa por 1000 anos. Você há de perguntar: pastor, para que precisa 1000 anos? 1000 anos é o 7º milênio na história da Terra, de acordo com a Bíblia. Vamos recordar: 2000 anos de Adão até Abraão, depois 2000 anos de Abraão até Jesus, e agora 2000 anos de Jesus até a igreja. 6000 anos já se passaram, falta o último milênio. Vamos voltar no primeiro milagre de Jesus, que foi o milagre das bodas em Caná da Galileia. Presta atenção, Jesus estava nas bodas, assim como nesse momento ele está nas bodas do Cordeiro. Ele está nas bodas do Cordeiro para preparar a igreja e voltar. Lá nas bodas em Caná, Jesus está nas bodas. Quando alguém chega para ele e fala, Maria chega para ele e fala: olha, tem um problema. As 6 talhas já tinham sido usadas com vinho e acabou o vinho. Não tem mais o que fazer. Jesus fala: vem cá, enche as talhas, as 6, com água
e traz aqui. Eles trazem as 6 talhas, enchem com água, então levam ao mestre-sala que bebe do conteúdo daquelas talhas e descobre que ali há o melhor vinho. Presta atenção, as 6 talhas representam 6.000 anos que se passaram. A Bíblia diz que 1000 anos é como um dia como 1000 anos. O casamento hebraico acontecia em 7 dias. Os 6 dias já haviam se passado, uma talha para cada dia. No último milênio, no último dia, faltou vinho. Então o que acontece? Jesus é chamado para as bodas, Jesus é chamado e ele pega as 6 talhas que foram utilizadas nos 6 anos anteriores e transforma tudo num vinho novo. E a Bíblia diz que o vinho novo é melhor. Quando a Bíblia fala das bodas do Cordeiro, está apontando para o milênio. Ou seja, o vinho que vai ser dado agora a partir de Jesus para o último milênio. E nisso ele utiliza as talhas dos 6.000 anos anteriores. E é exatamente isso que nós vamos fazer no milênio, creio eu. É claro que existem várias teorias, vários estudos quanto isso, mas eu creio que o milênio será o tempo em que Jesus vai governar aqui na terra, a partir de Sião, que a Bíblia diz que de Sião sairá a lei, e lá de Sião Jesus vai governar para pegar tudo que foi feito de ruim nesses 6.000 anos, por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da ausência de Deus, decisões tomadas sem o Senhor. E isso foi deteriorando a terra, foi deteriorando a criação do Senhor. E agora Jesus governando em todos nós, vamos ter 1000 anos para reverter a água em vinho novo, para reverter tudo que foi feito anteriormente em algo maravilhoso. Resumindo, eu creio que o milênio é o 7º período dos 1000 anos da terra, para que nós como igreja, governados por Jesus, cada um no seu posto de acordo com aquilo que recebemos de autoridade do Senhor, nós vamos durante 1000 anos organizar e fechar todas as coisas. Esse vai ser um tempo maravilhoso, Jesus governando e nós como igreja em equipe trabalhando com ele. A Bíblia diz tantas coisas sobre o milênio. Lá em Isaías diz, em primeiro lugar, que de Sião sairá a lei, que todas as nações virão do mundo até Sião para buscar a lei. Diz que haverá uma paz completa, ou seja, nação não vai se levantar contra a nação, a ponto de que as armas serão transformadas em colhedeiras, serão transformadas em material, ou seja, instrumentos de agrários, instrumentos de paz, instrumentos de plantio, de colheita. Não haverá mais guerra entre as nações. Diz que os animais selváticos, os animais selvagens, vão estar junto com os animais domésticos. Ou seja, será um tempo de paz, será um tempo de justiça, será um tempo onde nós vamos ter o tempo para consertar todas as coisas. Fazendo um resumo, 6.000 anos se passaram, é como aquelas 6 talhas do casamento em Caná da Galileia. E agora chegamos no último milênio, ou seja, no último dia da festa de casamento. E não tem vinho, não tem mais o que fazer, está tudo destruído, acabou. Então Jesus é chamado e Jesus vai fazer tudo novo, um vinho novo. Mas para isso ele vai pegar as 6 talhas dos 6.000 anos anteriores, colocar ali dentro a água e transformar a água em vinho. Ou seja, o milênio é para que a igreja, com o governo de Jesus, vá consertar todas as coisas que foram destruídas aqui na terra. Não passa pela minha cabeça de que essa coisa maravilhosa que Deus fez, o universo, o mundo, tudo isso, o jardim do Éden, o Senhor fez só para nós habitarmos. Não passa pela minha cabeça que Satanás conseguiu destruir durante 6.000 anos e vai ficar essa destruição aí e nós vamos embora. Claro que não. Eu creio que nós vamos organizar tudo, consertar todas as coisas durante esse milênio. E uma vez terminada a tarefa do milênio, há algo especial, porque precisa acontecer ainda o destino de Satanás e aqueles que o seguem. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 7, diz o seguinte: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ou seja, o abismo é aberto, Satanás é solto, o que ele vai fazer? Sairá seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, a fim de reuni-las para a peleja. E o número dessas é como a areia do mar. Pastor, mas ele vai seduzir quem?
vai seduzir os que habitam na terra, e já habitavam quando nós voltávamos no início do milênio, e houve reprodução, as pessoas se multiplicaram, e essas pessoas, apesar do governo de Jesus, apesar do governo através da igreja, apesar da paz, de tudo que funcionou, tudo certinho, eles ainda serão sujeitos ao domínio de Satanás e vão se levantar contra Jesus. Não é por fazer coisas boas que eles vão apoiar Jesus. Então Satanás vem, seduz as nações e se levanta contra Jerusalém. Mas o que acontece? Capítulo 20, versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida, ou seja, Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Foram todos destruídos. E Satanás, versículo 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e de enxofre, e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Quem já está lá no lago de fogo e enxofre? O anticristo e o falso profeta, 1000 anos. E agora Satanás é lançado junto com eles e serão atormentados. Então, terminou o governo de Satanás, terminou o tempo, mas ainda falta o julgamento daqueles que não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Os que já morreram estão no inferno e muitos estarão vivos ainda na terra. Vamos recapitular: 2 julgamentos para todos. O primeiro julgamento é com relação à aceitação de Jesus como Senhor e Salvador ou não. Os que aceitam serão arrebatados e vamos estar 7 anos nas bodas do Cordeiro. Alguns ainda aceitarão Jesus durante a tribulação e a grande tribulação, que também serão agregados a esse grupo. Os que não aceitam Jesus como Senhor e Salvador já estão julgados. Eles não vão para o céu, eles não vão estar junto com a igreja, não vão governar por 1000 anos e mais. Eles serão lançados também no lago de fogo e enxofre. Mas há um segundo julgamento para todos, que é o julgamento das suas obras. Nós fomos julgados lá no toque da 7ª trombeta, quando então, de acordo com as nossas obras, recebemos os galardões. Lembra disso? Que, creio eu, são as divisas para voltarmos e governarmos por 1000 anos. Mas os que não aceitaram Jesus também serão julgados pelas suas obras. Olha o que diz aqui no versículo 11 do capítulo 20. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra. Olha a descrição do julgamento, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Quem não aceitou Jesus também tem 2 julgamentos. O destino da morte, por não aceitar Jesus, mas as suas obras são julgadas. E aqui diz que se abre o livro da vida e livros. Eu creio que é mais ou menos assim: abre o livro da vida. Procura o nome da pessoa ali, não está. Manda-se buscar os livros que são o relato da vida de cada pessoa. Tudo está escrito ali. Quando nos arrependemos, o pecado nosso é apagado, não existe mais. Nós não temos esses livros. Agora, aquele que não aceitou Jesus, todos os seus pecados estão ali descritos. E de acordo com os seus pecados, cada um será julgado, porque diz que o livro da vida é aberto e livros, onde tem a descrição da vida de cada um. E há um julgamento e vai haver uma pena, vai haver uma condenação para cada um de acordo com os seus pecados. O que acontece com cada um deles? Capítulo 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Então presta atenção: anticristo, falso profeta, Satanás, agora é lançado a morte e o inferno. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E o versículo 15 é o mais terrível de toda a Bíblia, quando diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Ou seja, anticristo, falso profeta, Satanás, morte, inferno e todos os que não estão inscritos no livro da vida são lançados lá, diz a palavra, que para tormento pelos séculos dos séculos. E termina todas as coisas.
Acabou o pecado. Satanás, todos os seus asseclas, todos os seus seguidores são lançados no lago de fogo e enxofre. E aí vem o capítulo mais maravilhoso da Bíblia, o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, quando descreve novo céu e nova terra. Eu não vou entrar no detalhamento de como é este novo céu e nova terra, por algumas razões. Primeiro, quando João descreve o céu com ruas de ouro e outras coisas mais, nós podemos entender que ele viu algo tão maravilhoso, tão refulgente, tão lindo, que ele falou, é como ouro. Agora, na verdade, para mim, se for ouro, for terra, for asfalto, não interessa. Interessa que o Senhor vai estar ali. A glória do Senhor vai ser tão maravilhosa que diz o texto que não precisará de sol, porque a glória do Senhor vai iluminar. Então eu creio que João viu tudo iluminado, falou, são ruas de ouro, mas será que vai ser de ouro? Eu não sei. Eu sei que vai ser algo muito especial. E mais, diz que a Jerusalém celestial desce do céu, a cidade, desce do céu e se encaixa na terra. Que coisa maravilhosa. Lá no Jardim do Éden, o Senhor ia toda tarde conversar com Adão, e já era maravilhoso. Aqui, no final dos tempos, no novo céu e na nova terra, o Senhor não se encontra conosco só uma vez no final da tarde, não. A cidade santa vem e se encaixa na terra. E há uma descrição da cidade santa que fala do tamanho, da distância, que não vem ao caso, eu não quero entrar nesse detalhe. O que eu quero dizer é que agora nós estaremos habitando no local onde novos céus, novas terras, tudo restaurado, tudo como o Jardim do Éden, sem pecado nenhum, sem a morte foi embora, o inferno foi embora, Satanás foi embora, vamos viver num local agora eternamente onde não há pecado. Ou seja, o Senhor restaurou o seu plano original, que foi para Adão viver no Jardim do Éden. Tanto é que a árvore da vida está lá transplantada. Este é o local que o Senhor planejou para o homem, mas o pecado entrou e destruiu todas as coisas. Nós então viremos com o Senhor como igreja, vamos restaurar todas as coisas, todo o mal vai ser aprisionado, laçado no fogo e no enxofre, e nós então vamos agora viver com o Senhor pelos séculos dos séculos de todo o tempo. A Jerusalém celestial veio do céu, está agora na terra, o tabernáculo de Deus, a comunhão do Senhor está na terra. E eu acho algo tremendo, porque a história bíblica começa no jardim e termina no jardim. Ou seja, o Senhor restaura todas as coisas e viveremos eternamente. Pastor, como vai ser o nosso corpo? Nós não sabemos, a Bíblia descreve alguma coisa. Eu creio que o nosso corpo será como o corpo de Jesus naqueles 40 dias entre a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Ele comia, ele bebia, ele era palpável, porque ele falou com o seu discípulo, vem aqui, toca em mim. Mas ao mesmo tempo ele não era limitado pelo espaço. Ele estava sentado na casa dos discípulos ali em Emaús, quando eles olharam, Jesus tinha desaparecido. E logo adiante Jesus aparece numa sala, onde os discípulos estavam reunidos. Então Jesus, esse corpo não é limitado pelo espaço. Come, bebe, é palpável, mas não tem mais dor, não tem mais enfermidade, não tem mais cansaço, o espaço não é limitação, paredes não são limitação. Eu creio que Adão era assim, antes do pecado, e agora o Senhor restaura todas as coisas, e viveremos eternamente. Tem alguns que têm dificuldade de entender o que é viver eternamente, eu não tenho, é só não morrer, e estar com o Senhor. Hoje nós cansamos, até num culto de adoração, num momento de grande alegria, nós nos cansamos, lá nós não vamos cansar, vamos viver eternamente com o Senhor. Isso será um momento muito especial. E aqui nós encerramos esse estudo. Eu espero que tenha sido bênção para você. Certamente não nos aprofundamos em detalhes, também não trouxemos para cá histórias de quem é o anticristo, quem é o falso profeta, quem é isso, não. Nós nos atemos à Bíblia. Também não nos aprofundamos, porque um estudo como esse, se tivéssemos aprofundado em cada tema, nós levaríamos muito tempo. Mas o que queremos com esse estudo é exatamente dar um panorama de tudo aquilo que vai acontecer.
Nós colocamos nessa palavra alguns gráficos para que você possa acompanhar. Eu louvo o Senhor pela tua vida. Quero te convidar a você continuar conosco, porque nós, a partir de semana que vem, vamos começar uma nova série de estudo agora sobre as parábolas de Jesus e as lições que o Senhor tem para cada um de nós. Deus te abençoe, querido, que você possa a cada momento estar preparado para esse próximo evento que vai acontecer, que é o arrebatamento da igreja, onde estaremos juntos com o Senhor. Uma alegria muito grande. Deus te abençoe.